Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da SIC Marketing de Casa Cor, Ribeirão Preto. A gente está aqui em mais um episódio do Sala 2 e hoje com duas presenças ilustríssimas aqui, comemorando 30 anos de participação em mostras, de abertura de loja. A gente vai ter muita história para contar. Hoje o episódio nosso vai ser quase que dobrado, mas com o mesmo tempo, porque tem conteúdo à beça. Bem-vindas, Inês. Bem-vinda, Silvia. Super obrigado por vocês estarem aqui nesse papo com a gente, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho, cada um conta um pouquinho da história, né? Bom, obrigada, Maurício. Obrigada, Inês, pelo convite. Eu sou Silvia Camargo, arquiteta, amiga da Inês de longa data. A gente tem aí uma participação, por isso estamos aqui juntas, novamente. Tenho bastante anos de formada, na arquitetura, também já morei fora, tenho uma outra formação de arquitetura também fora do país, atuo em Ribeirão, um pouco fora dele, e agradeço o convite. Vamos lá. E aí, Inês, conta um pouquinho da sua história. Quem que é a Inês? Então, a Inês é arquiteta, é designer, né? Eu fiz arquitetura, desenho industrial, fui exportada para Ribeirão Preto há mais de 30 anos, e a minha família toda é de São Paulo, mas vim parar em Ribeirão Preto, fui morar numa fazenda, e chegou uma hora eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa com toda essa paixão pela arquitetura, pelo design, pela arte, e aí foi quando começou a Design Brasil Imobiliário, com a ideia de ser um centro de difusão de arquitetura, design e arte. E agora estamos fazendo 30 anos de história, e esse espaço aqui é meio que uma conclusão dessa experiência de 30 anos trazendo o melhor do design para Ribeirão Preto. Bacana. Bom, falar de design hoje não é uma coisa tão simples, né? Ele é mais usual, mas não é uma coisa tão simples, né? Como que foi essa história desse início de falar de design há 30 anos atrás, de falar de Sérgio Rodrigues, de falar de todos esses profissionais super grandiosos que fizeram uns móveis como esse que eu estou sentado, que é de 1958, acertei, né? Como que foi chegar aqui em Ribeirão há 30 anos atrás, desbravando o Ribeirão, né? Falando, vou abrir uma loja de design de peso. Então, a ideia, as coisas vão acontecendo na vida, nem sempre as coisas são uma conclusão já desde o início, né? E a ideia era trazer esse mundo, do design, da arte, coisas muito diferentes e que em Ribeirão, na época, 30 anos atrás, não tinha nada parecido. Então, de uma decorrência até dessa paixão, a gente acabou criando até uma forma de instruir, de trazer essas informações através de palestras, exposições. Tinha Sala Cultural Design Brasil, que a gente fez até grupos de filosofia para falar sobre arquitetura e arte, e o quanto isso reflete no ser humano. Então, você me fala que, assim, na época não existia outra referência. Então, na verdade, a gente teve que fazer um trabalho de culturalização para que as pessoas pudessem olhar para um produto que nem essa poltrona moleca do Sérgio Rodrigues, ou qualquer outra peça de design. Imagina que nos anos 90 a gente trouxe Irmãos Campana, a gente trazia, assim, a vanguarda da vanguarda para Ribeirão. E o público realmente nem estava preparado para isso, então, comercialmente, não tinha resultado nenhum. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, das pessoas começarem a estudar, viajar, aprender, ter um novo repertório de mundo para começar a apreciar aquilo que a gente já fazia há tanto tempo no Brasil e que começou praticamente com o Sérgio Rodrigues, considerado o pai do móvel moderno brasileiro, não é à toa. A história do mobiliário, na verdade, ela é muito recente, Não tem nem 100 anos, vamos falar, do mobiliário com identidade brasileira, e não uma cópia do que era feito na França, na Europa, em outros países. Bacana. E a Silvia tem uma história também diferente, né? Foi para fora fazer arquitetura também, para Costa Rica. Como que foi essa chegada lá? Depois você fez eventos, depois voltou para cá. Como que tudo isso foi impactando na Silvia de hoje, arquiteta, trabalhando em interiores também e produzindo aqui em Ribeirão? Bom, eu sou uma pessoa ansiosa
não tenho sossego, né? E me casei com uma pessoa não costarricense, fui embora e falei, meu Deus, eu não posso parar de trabalhar, né? É sério. E fui me inteirar como era o país, um país muito pequeno, qual era a referência que tinha naquele momento do que eu já tinha de referência aqui. Naquela época a gente não tinha o que nós temos hoje, que é um conhecimento rápido pela internet, né? Naquela época a gente viajava, eram malas de livros, né? E eu adorava viajar, trazer essas malas de livros e tal. Então, quando eu cheguei na Costa Rica, eu tive um impacto, um país tropical, super culto. A primeira pergunta que eu fiz foi: quantos analfabetos tem? Zero. Aí eu fui ver se era verdade, e era verdade, né? Então, isso já me impactou, um país que não tem exército e tudo. Falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa e não podia exercitar arquitetura, né? Até fazer equiparação de título. Fui informada que era muito difícil equiparar meu título porque é um país muito pequeno, então eles fecham um pouco as portas. Dei entrada em documentação. Enquanto isso, o nascimento da Casa Cor, ele surgiu com a Casa Foa, né? Quando eu ia para os congressos na Argentina, eu sempre fui em grupo, eu sempre andei em bando, não é nem em grupo, em bando, com os meus amigos, né? E coincidiam, às vezes, de ter a Casa Foa. E eu sempre gostava muito de analisar logística. Então, enquanto o pessoal visitava e tal, eu olhava aquilo como uma extensão da parte urbana, que recuperou Porto Madeira e tudo isso, né? Então, eu praticamente estudei tantos anos aquilo que eu tinha ele na minha cabeça. Aí cheguei e falei, o que que eu vou fazer nesse país? Eu não falava nem espanhol, né? Aí eu fui ter aula de espanhol e eu não memorizo uma aula normal. E aí eu pedi para o professor se eu poderia trabalhar em espanhol. E eu comecei a falar do projeto, que era a única perspectiva de trabalho que eu tinha. Comecei e ele me deu essa oportunidade e daí surgiu. Fiz o evento, enquanto isso eu fui me preparando um dia para me chamarem para fazer as provas na faculdade. Fiz o evento, foi um evento com recuperação urbana, fiz algumas versões e consegui também prestar o exame e ter o título no país, né? Depois, também pela família, regressei de volta ao Brasil, não diretamente a Ribeirão, depois para Ribeirão, mas nunca me desvinculei da minha profissão, né? Hoje, em Ribeirão Preto, eu amo o que eu faço, né? Eu amo as artes, eu amo a música, eu amo estudar, eu amo. Então, estou aí, estou vivendo tudo isso sempre na minha vida. Eu queria falar uma coisa que, assim, nesse sentido, a gente tem essa inquietação muito parecida, né? Eu me lembro que quando eu mudei para Ribeirão Preto, tinha muita gente vindo de São Paulo, de outros lugares vindo morar em Ribeirão. E a postura das pessoas normalmente era aquela coisa: porque aqui não tem isso, porque aqui não tem aquilo, porque em São Paulo você tem uma vida cultural maior, porque em São Paulo, porque no Rio de Janeiro, porque em Nova York, por quê? Então eu via que era uma coisa muito mais assim passiva, no sentido, reclamo de tudo que não tem, mas não faço nada para que tenha. Fico na minha, né? Não ajuda em nada para não ajuda em colaborar, né? Exato. Então, assim, a Sílvia, né, com essa experiência na Costa Rica, eu aqui em Ribeirão, foi uma coisa muito parecida. Não estava em outro país, mas era aquela coisa de ver, peraí, em vez de reclamar que aqui não tem, vamos fazer? É isso. Vamos fazer acontecer, vamos trazer, implantar, vamos mudar? né? Até você, Maurício, veio Sim. para cá, né, morar em Nossa. Ribeirão Preto. Nossa, eu vou trazer uma bagagem incrível de coisas que você já tinha feito em São Paulo, de eventos que você já tinha montado, tanta coisa no teu histórico. E que aqui é aquela história, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Exato. Quando você vem com essa bagagem, você tem um outro destaque e você faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso talvez seja o que mais motiva a gente a ter essa, né, essa força de vontade, essa inquietação. É trazer o novo, trazer o belo, o ver o quanto você pode transformar a vida das pessoas simplesmente por compartilhar aquilo que você já tem. O Maurício tem um repertório, ele sempre fala a palavra repertório, que é muito correta, e ele compartilha, né? E esse compartilhamento que a gente tem, ele é muito rico e a gente sempre sente falta, né? E essa oportunidade
desse falar, dessa discussão do repertório, de você crescer, essa inquietude que a Inês fala. Outro dia nós tivemos uma aqui, e agora lembrei de um projeto que você pintou para mim, que você falou lá atrás, não sei se você lembra, que eu peguei coisas de uma fazenda, fiz para uma loja, e aí a Inês desenhou e toda a parte da loja, não sei o quê. Então, assim, essa inquietação de fazer as coisas, você nos ampara muito aqui. Que bom. Isso é muito, muito importante para nós. Mas eu acho que não pode ser diferente, né? Porque assim, a gente vive num mundo uns 10 anos atrás, começou esse movimento do trabalho em rede, né? E eu falava para as lojas que eu trabalhava, para uma associação de lojas, que eles tinham que trabalhar em rede, eles se complementam, eles não são, e se complementam até com os concorrentes, não são inimigos. Uma coisa é eu vendo um produto, o outro vende um produto similar, eu tenho um posicionamento, meu concorrente tem um produto similar, mas eu não posso estar na calçada, através de calçada, porque ele é meu inimigo, eu odeio ele, não é isso, né? Eu acho que o compartilhamento tá, claro, em quem tem afinidade vai compartilhar de uma forma mais fácil, mais simples, né? É o que vocês fizeram aqui, uma collab para montar aqui, reviver essa collab lá de 30 anos atrás, né? Que a gente usa o termos hoje, né? Mas pode ser parceria, pode ser trabalhar junto, pode ser a forma que você quiser, mas o compartilhar a informação em níveis diferentes, cada um tem um conhecimento, né? Eu lembro uma vez que estava no museu na Espanha e falei, nossa, o Brasil não tem nada disso. E a pessoa que estava ali, o guia que estava ali, falou, não, mas o Brasil tem outra história, tem uma história recente, então não dá para comparar uma história de 500 anos com a Europa, que tem milhares de anos, né? Então, tem muitas histórias. Você me fez lembrar uma passagem de um livro do Niemeyer, do Oscar Niemeyer, que ele conta, é um livro pessoal, de leitura, que ele conta o dia a dia dele. E ele fala quando ele foi para a França, que ele foi exilado, ele sentava, né, lá com os franceses, e imagina, né? Então eles diziam, não, porque aqui nós fizemos o mundo, a história é nossa, e ele lá. Até o dia que ele falou, olha, felicito vocês, né? Mas eu tenho a história para fazer, vocês não têm. Exato. Eu vou fazer a outra história. Então é isso aí. A gente, verdade. É isso mesmo. Né? É o que nós estamos falando. Eu cheguei na Costa Rica, eu não poderia ficar parada, eu não tenho perfil para ficar parada. Eu não falava Acho que aqui ninguém tem perfil para ficar parada, né? Então o que você faz? Você vai ficar em casa chorando, matando alguém, falando, né? Você fica angustiado, então você tem que produzir. Né? Tem que estudar, e acho que, você falou, nós temos esse perfil, né? Vamos desbravar, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Né? Eu acho que nós temos essa história para fazer. Depois que eu fiz a faculdade, eu fiz arquitetura e desenho industrial no Mackenzie, em São Paulo. Aí eu fui fazer um ano sabático, quando ninguém falava de ano sabático. Fui fazer um mochilão, que eu fiquei 1 ano viajando na Europa, eu fiquei morando na Itália, em Firenze, 6 meses. Depois eu fiquei viajando por vários lugares. Mas nesses 6 meses que eu fiquei aprendendo italiano, eu conheci muita gente lá. E o que eu ficava impressionada é que todo mundo que a gente conhecia da arquitetura, arquitetos de lá, eles se perguntavam, e o que você fez de projeto, essa coisa toda? Não, eu entrei num concurso. E você via assim, que a arquitetura lá se resumia em arquitetos formados com uma graduação excelente, entrando em um monte de concursos para talvez algum dia conseguir construir alguma coisa. Ou estavam trabalhando com o restauro dessa história tão forte e antiga que eles tinham. Então eu falei assim, gente, aqui no Brasil, nem está formada ainda. Às vezes a pessoa está estudando arquitetura, engenharia, ela já está construindo, já está empreendendo. E aí que a gente vê a diferença na própria formação étnica do país, que é que nem a gente estava conversando essa história, né, de, sei lá, 90% dos brasileiros são descendentes de imigrantes. A gente tem esse empreendedorismo no nosso DNA, essa coisa de passar por situações adversas e conseguir, né, superar e fazer alguma coisa muito mais importante disso. Então você vê assim a quantidade de pessoas que vieram para o Brasil empreender, começar do zero, né? Tantos imigrantes que vieram na metade do século passado e em outras épocas também, mas uma grande parte que veio ou para empreender
ou que veio fugindo de guerras, fugindo de fome, fugindo de perseguições, de alguma forma sobreviver. mas sobreviveram, mas É. criaram alguma coisa, Exato. né? E nós só estamos aqui por causa disso. Exatamente. Nossa história começou porque Nossa alguém história, porque decidiu lá atrás, falando, não quero mais ficar aqui. e veio para cá, né? Eu acho que a nossa obrigação é essa. Nós estamos na vida para ter essa produtividade. É um desperdício você pegar essa máquina humana, com esse Exato. potencial cerebral que nós temos, que é uma máquina, né? Aham. E você não fazer dessa eficiência algo Que todos os melhore, dias né? melhor, Que né? melhore, que Todos os melhore a dias, vida, né? É verdade. É. Mas a gente tem, assim, vive esse momento diferente dessa geração nova e a transição que nós três aqui passamos de uma forma, né? Saímos do analógico, É. né? Que é meio clichêzão, mas é isso mesmo. A gente viu naquele momento que ter telefone era ter uma posse em casa, né? Para vir agora que o telefone é um canal, na verdade, né? Ele transformou completamente, né? Como que é isso? Vocês sentiram isso, né? Essa transação, e agora a gente entra nessa fase de reaprender, né? Desaprender para reaprender, porque as coisas funcionam de uma forma totalmente diferente, né? Eu fiz publicidade, para mim é outra publicidade, você fez arquitetura, é outra arquitetura, você fez desenho industrial, que hoje é design, né? Como foi isso para vocês? Como que foi como que está sendo essa... Passei por tudo isso e agora eu tenho que reaprender, eu tenho que ir atrás, entender como é, né? Ser curioso para poder acompanhar e desenvolver, porque não é só a gente está acompanhando essa geração nova, não, a gente está puxando, né? Ela tem, minha opinião, ela tem o conhecimento da tecnologia, da facilidade, da disponibilidade de informação que a gente não tinha antes, precisa ir na biblioteca para fazer uma pesquisa, né? Como está sendo isso para vocês? Eu acho que nós três aqui temos uma qualidade dessa inquietude. Tudo que vier para transformar, nós somos curiosos. A gente não tem aquela resistência de, vamos ver como funciona, não. Eu me lembro quando surgiu o primeiro programa de arquitetura, né? A gente tudo na mão, aquele negocinho lá com a canetinha e tal. Como que foi? Né? Para mim, sempre foi difícil, obviamente, né? Vi a televisão nascer, imagina, né? Desenhar no computador. Mas eu grudava na moçada. Eu grudava e eu me lembro agora, esse programa do Revit agora, que todo mundo, há 10 anos atrás eu falei, eu vou fazer uma casa pelo Revit, né? E fui atrás de uma menina na USP, ela estava formando, eu falei, olha, eu vou te ensinar tudo de executivo, compatibilização, e você vai ficar do meu lado desenhando no Revit. Isso há 10 anos, né? E fizemos a casa assim, uma família aqui, né? Então, eu sabia tirar o telhado, eu sabia mexer na parede, é igual um pão de forma. Eu não vou sentar, passar 6, 7 anos para aprender, mas eu sei exatamente para onde está indo. Essa inquietação, ela nos ajuda a ver essa transformação. E também sempre gostei de trabalhar em grupo. Então, para mim, eu não vejo essa dificuldade. E peço a Deus que continue evoluindo. Complementa, né? Você vai complementando. Detesto a mesmice todo dia. Então, espero que venham novidades todos os dias. Que o mundo seja mais transformado. E aí, Inês? Então, assim, para mim também, assim, essa transformação toda, eu não sou a pessoa mais tecnológica, eu falo que eu sou, às vezes, meio um dinossauro de vanguarda, sabe? É um bom termo, né? Porque, assim, eu acho que, assim, a experiência que a gente tem, e principalmente por esse contato e convívio com as pessoas, até dentro da própria Design Brasil, né, por conviver com os clientes, com os projetos, com as inquietudes e com os resultados que isso tudo dá, a gente tem uma coisa muito, muito prática, muito assim, do mundo real, da vida real. Então, assim, você ter todas essas inovações, sempre, para mim, elas são ferramentas. Elas, sem um bom conteúdo, elas são ferramentas vazias. Precisa ter um bom operador. Então, tem que ter um bom operador. Então, assim, com essa prática seja na arquitetura, no design, né, nessa criação, na criação de tapetes, na criação de desenhos, de ver o resultado, essa prática, ela é essencial. E as ferramentas fazem com que aquilo que antes a gente só via dentro da cabeça da gente, porque realmente quem trabalha com criação, quando você cria uma ideia, você visualiza ela
3D na tua cabeça. Uhum. Quantas vezes que em projeto que eu participei, que eu via tudo que eu estava desenhando lá, eu via da minha cabeça pronto. E na hora que a gente vê o resultado final da construção, é exatamente o que eu via. Uhum. Só que isso a gente tem pela própria prática da profissão. Uhum. Você passar isso para um cliente e você ter uma ferramenta como essas apresentações que a gente tem hoje, que são hiperrealistas, até assim você consegue ver até a mudança de luz, de tudo dentro, né? Todas renderizado, com todos os materiais, tudo perfeito. Você vê praticamente uma foto daquilo que você só vislumbrava na sua cabeça. Mas o mais legal é que o cliente pode ver isso também. Então, assim, não tem como negar que essas ferramentas tecnológicas melhoram muito o trabalho da gente, né? Mas sempre tem que ter aquele conteúdo por trás, né? Isso não... É o que a gente falou, que a gente repete a todo momento, né? A inteligência artificial pode passar a desenvolver projetos de arquitetura, porque você responde 10 perguntas, ele vai te dar em segundos, 3, 4, 10 projetos. Mas você não tem a qualidade e criatividade, né? Que conecta uma série de fatores para colocar ali. Ele vai fazer uma conexão do Pinterest. Isso. Né? Mas se você não sabe, não tem informação, não tem um repertório, não foi curioso para ir buscar o conteúdo, né? Ela não vai fazer isso para você. E tem uma coisa que eu acho que assim, que vai além de você, de tudo isso, porque a gente não é só uma caixa de memórias e informações que a gente reteve na cabeça. O que mais difere o ser humano é a forma como ele reflete e cria conexões inusitadas. Muitas vezes, de uma palavra, de uma imagem, você cria um raciocínio que não tem nada a ver com a sequência de informações que você colocou lá. Isso mesmo. É simplesmente você criou uma forma de raciocinar diferente. Então, essa criatividade, a capacidade de você criar relações entre coisas muitas vezes completamente diferentes, elas dão um resultado muito mais elaborado, muito mais interessante. E isso é uma coisa do ser humano. Isso eu não acredito que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. Eu acho que uma coisa que ajudou muito nisso e que a inteligência artificial faz, mas ela tira totalmente esse lado humano. Por exemplo, quando você joga o projeto num programa como o Revit, você compatibiliza e consegue fazer a contagem do material. Então, você tem o custo real de quantitativo, né? E compatibilizar aquilo que, às vezes, numa obra você chegava e chegou uma tubulação num lugar errado. Aí você tinha que dar aquela, né? Se era algo mais complexo, lógico, né? Então, hoje, essa tecnologia, ela nos ajuda muito a essa visualização, mas jamais... E ela não vai te dar. Se precisar dar uma solução naquilo, eles vão chamar o arquiteto. Sim. O programa pode até te dar, engrossa a parede, não sei o quê, mas aquele pensamento, ele continua precisando de estudo. Eu falo aqui muito, né, no SPA. Pessoal, estudo, informação, conteúdo. Hoje todo mundo tem justamente essa coisa incrível que é a informação na palma da mão com os telefones. Mas qual informação? Exatamente. Procurar a informação correta, procurar uma informação que realmente acrescente e faça você evoluir naquele assunto. Isso está sendo uma dos grandes desafios, né? Sim. Porque você tem muita informação, você tem muito lixo também. Mas hoje, qualquer pessoa, mais simples que seja, com um telefone celular, ela tem acesso a tudo que está acontecendo nas bibliotecas, nos museus, nas universidades, na cultura, em tudo no mundo. Ou seja, ela pode evoluir de uma forma tão gigantesca e tão rápida, sem sair de casa. Ninguém no passado poderia. E sem custo, porque antigamente custaria absurdamente caro. Então, assim, usar a ferramenta e usar bem a ferramenta, aí depende muito mais de uma formação boa, né, de uma família que dá uma boa formação, uma boa educação, para que faça com que esses interesses, né, aflorem e sejam desenvolvidos. Né? Mas depende muito também, a família pode dar às vezes e a pessoa não vai atrás, e às vezes a família não tem condições,
e a pessoa vai atrás, né? Mas vamos mudar um pouquinho e trazer para cá, para esse ambiente super bacana que a gente está aqui em Casa Cor 2023. Como que foi reavivar essa dupla lá de 30 anos atrás, num ambiente super bacana que vocês fizeram, e trazer toda essa história hoje aqui, né, juntas para esse espaço que a gente tem uma qualidade de arte muito bacana, com esses quadros que estão atrás de vocês, esses que estão atrás de mim, né? Contar essa história da família brasileira, como que foi, tá sendo esse processo para vocês hoje? Como foi criar e chegar nesse ponto? Como começa? Fala você. Não, Elas compartilham tudo, até a entrevista. Vai. Não, agora é a tua Não, vez. mas você me convidou, você começa. Não, bom, com essa história, assim, profissionalmente, eu que criei a Design Brasil Mobiliário, mesmo com a formação de arquitetura e desenho industrial, eu nunca exercia essa formação como arquiteta. Mas com esses 30 anos da Design Brasil, eu falei, nossa, eu estou sentindo muita falta de mostrar realmente o que eu acredito em termos de convivência, de vida, de um projeto. E o Maurício, né, me convidou para ver o espaço aqui, e eu vi essa sala que praticamente ela estava quase que pronta, era uma coisa assim, era realmente de ocupar ela, mas não teria que trabalhar tanto no sentido de arquitetura mesmo, de quebrar a parede, mudar a coisa, fazer essas outras partes. Esse espaço, ele foi assim, perfeito para trazer todos esses conceitos que tanto eu quanto a Silvia também estávamos sentindo falta e acreditamos. Então, assim, é mostrar que a gente pode voltar a colocar cor nos espaços, que o living não é a sala da visita, é a sala da vida, do viver da família. E se ele é a sala do viver, ele tem que ter tudo que é importante para essas pessoas que vão estar nesse espaço. Então, a arte, a escultura, né, trazer a família, trazer a fé, trazer as referências, trazer a música e os talentos que podem existir nessa família, ela tem que fazer parte desse living. E quando eu conversei com a Silvia sobre o projeto, as duas unânimes, entendeu? Nossa, como a gente está sentindo falta dos espaços mais personalizados, com mais essência, com mais alma. E isso estava de encontro exatamente até com o próprio propósito da Casa Cor. Então, sabe quando parece que o universo todo conspira para que isso seja de fato e real? Então, eu, né, convidei a Silvia para participar comigo nesse espaço, e foi assim um casamento perfeito, né? Esse respeito à história antiga do espaço e fazer com que o próprio projeto de tapetes e de mobiliário contemple de uma forma que você mantém o que era antigo legal, mas traga a vanguarda, traga o diferente, né? Eu e Inês fizemos, né, uma mostra há muito tempo atrás, tivemos essa experiência que foi incrível, a gente está repetindo agora, está sendo extremamente divertido, né? Profissional, mas divertido, muito sério também, né? Apesar de tudo, mas a gente está com uma maturidade já para ter um pouco mais além. A Casa Cor nos proporciona, como já comentei, né? Essa possibilidade, né? E ter sido convidado pela Design, pela Inês, é uma honra, porque eu falo aqui para as pessoas, fiquem atentos, porque não é sempre que tem esse acervo, né? A Inês é uma das pessoas que tem um melhor acervo, eu falo, do Brasil, né? Então, observem, estudem, olhem, sentem, provem, porque, né, bem pensado, ele tá bem, né? E esse ano a Casa Cor também, né? Ela tá diferente, ela tá madura, o relacionamento com os outros ambientes estão está bem maduro, então acho que vale a pena todo mundo vir, e acho que foi muito maduro e muito, para mim, foi uma experiência importante estar com a Design Brasil, é um orgulho, imagine eu estar aqui, Sérgio Rodrigues, a Jangada de Jangilon, aqui, e aprendendo, porque todo dia tem lição para estudar. Tem aulinha. Todo dia tem aulinha, todo dia tem aulinha. Mas sabe uma coisa que é bacana? Que assim, eu estou falando que aqui a gente não está inventando nada.
A gente só está lembrando as pessoas do que é importante e como é importante as pessoas voltarem a fazer dos seus espaços esse espaço onde eles contemplem todas essas histórias e Isso. vanguardas e atual, conforme. Mas eu falo que a gente não evolui, né? Uma árvore não cresce para o céu, para o universo, sem ter boas raízes. Então, a gente trouxe muito essa coisa da raiz e da evolução e do vanguarda, né? A arte da vanguarda com a arte com fotografias de 1940, né? O mobiliário de 1958, 68, com o mobiliário super vanguarda que está acontecendo agora. Então, em tudo você vê esses antagonismos acontecendo e de forma super equilibrada e bacana. E isso, acho que é o melhor prêmio da gente nesse espaço, é isso. E ver as reações das pessoas. Não, Maurício, você não tem Quando noção. entra no ambiente e fala, né? As pessoas se emocionam, as pessoas choram. Na hora que a gente mostra essa história de trazer os ancestrais para a sala, mas de um jeito leve, um jeito alegre, um jeito artístico, não, as pessoas se emocionam, mas assim, não foi uma nem duas, foram muitas, né? Essa coisa de trazer o sarau musical e de repente a pessoa ter a oportunidade de tocar um piano, né? Porque aqui não é para fazer show. Aqui é que nem se você estivesse na sua casa e você acerta, erra, mas está todo mundo ali junto. Você vê o rosto da mãe quando vê a filha tocando, né? A gente pegou umas meninas tocando aqui, incrível. Orgulho, né? Não, e assim, aí você vê a família inteira, nossa, puxa, por que isso não está nos livings das casas, né? Por que o violão não está no living? Por que o saxofone, o piano, seja o instrumento que for, por que as pessoas estão esquecendo da música e dos talentos que elas têm dentro da própria família, né? Da religião, né? Que nós tocamos nesse assunto. Né? A gente entrou com todos os tabus, né? Onde está todo mundo falando que é tudo branco, preto e cinza, nós entramos com uma profusão de cores, mas cores que são harmônicas, né? Que são silenciosas também, elas estão ligadas à natureza, então elas não chocam, elas não brigam com a arte, né? Essa coisa de trazer a fé, né? A Silvia falou bem, sabe? Por quê? Por que a gente não pode pôr? Seja budismo, seja catolicismo, seja a fé que for, por que essa fé tem que estar escondida em algum lugar, se ela é importante para a gente? Ela tem que estar no living também, sabe? Tem que trazer para onde a gente vive e convive. Mas ainda tem ainda o tabu do uso de cor, uso muito forte de cor, né? Eu tenho medo, a gente ainda ouve isso. Como que é trabalhar com isso? Junto ao cliente, porque a gente tem que, eu falo, o mais difícil é o educar, né? A gente transformar, educar leva mais tempo e tudo mais, mas é o que a gente gosta de fazer, né? Essa inquietude nossa, não, eu sei que é melhor, vai levar mais tempo, mas é o desafio, né? Como que é isso, falar esse tapete super colorido, com aquele vaso laranja, com os quadros super coloridos, com uma cor neutra atrás, como que está sendo a visão do cliente e quebrar esse tabu, explicar para ele, não, cor não você tem que acomodar da forma correta, né? Mas não é que enjoa, que não enjoa, como que é isso? Aqui está sendo uma maneira de mostrar, não precisaria nem falar. A experiência. Porque a pessoa, quando desce e olha, ela observa e ela fala, está maravilhoso. Algumas observam para a música, outra para a tela, outra para isso, outra para aquilo, né? E às vezes eu pergunto, tem alguma coisa forte? Tem alguma coisa que te choca? Não. E a gente sabe que aqui tem, né? Só o nosso piso, ele é quadriculado, tem tapete listrado, tem outro xadrez, né? Todo estampado, nós temos os quadros nessa dimensão, né? E todos falam, eu viveria aqui sem cansar. Né? Então é uma experiência que eles estão tendo, né? E isso é o quê? A Inês tem uma experiência de cor muito longa, ela vem de um histórico muito longo, né? Então eu acho que é estudar, não é simplesmente, né? É estudar. É esse estudo e a experiência, né? O repertório, isso que faz a diferença. Eu trabalhei mais de 5 anos, 6 anos. Na época que eu morava ainda em São Paulo, eu trabalhava num ateliê de pintura. Foi bem aquele boom dos anos 80, onde tinha muita gente criando pinturas de tecidos, pinturas em sedas, pinturas em tecido para moda, para roupa, para tudo pintado à mão.
Eu trabalhei 5 anos com o Marco Mariucci e o Clóvis França, era um ateliê que tinha em São Paulo super bacanérrimo, chamava MMCL, e era uma referência, todos os artistas, todo mundo ia lá, porque assim, a gente, olha, você teve uma ideia, essa experiência vem, né, essa coisa da cor vem muito disso. Uma vez a gente estava lá, historinhas, vai, eu não consigo deixar de contar historinha. Uma vez a gente estava no ateliê pintando, e era assim, a gente pintava tanto tecido que em 20 minutos a gente pintava um tecido de 6 metros por 1,60 m. Às vezes em 2, às vezes em 3 pessoas. Cada uma pegava uma cor, pintava, mudava o tecido. Depois o tecido ia para a confecção e cortava a grade de tamanhos, né? PM, GG, de camisa, ou de calça, ou de bermuda e tal. Uma vez foi a Marie Rouquet. Marie Rouquet era uma francesa que tinha assim, o maior conhecimento, ela criou escolas de alta costura, era uma pessoa assim, muito, muito importante. E ela ouviu falar daquele ateliê louco que estava acontecendo em São Paulo, ela apareceu lá. Ela ficou tão transtornada de ver a gente pintando os tecidos que, sem brincadeira, ela foi no provador, se enrolou numa toalha, tirou o vestido de seda que ela estava, que era um vestido chemisier, era tipo uma camisona comprida, e pôs o vestido em cima da mesa e falou assim, pintem o que vocês quiserem. Foi muito legal, e a gente pintou o vestido dela com tinta, que nem era tinta para seda, era tinta de algodão. O vestido ficou super bacana, cheio de listinhas fininhas, assim, de um monte de cores. Bom, ficou bárbaro. Então, assim, essa experiência de você experimentar a cor mais clara, a cor mais escura, a combinação de todas as formas, fazer a tinta. Eu sempre tive muita facilidade de fazer tintas. Então, assim, eu olho uma cor, eu enxergo a composição dessa cor. Eu sei exatamente o que eu tenho que pôr para fazer uma tinta exatamente daquela cor. Então, isso ajudou sempre a trabalhar sem medo com cor. Eu não tenho medo, nunca tive medo de pôr cor nas coisas. Eu sei exatamente o que vai criar um equilíbrio, o que vai deixar mais calmo, o que vai fazer uma ligação entre cores que não tem nada a ver. E isso ajuda a explicar para o cliente, né, por que a coisa vai dar certo. Né? Agora, a experiência daqui é que está fazendo a diferença. Porque tudo isso pode ser um discurso que você fale, mas não tem nada que substitui a experiência da pessoa entrar e viver, e sentir todas essas paredes com essas artes, os acabamentos, os revestimentos, as linguagens, né? Que talvez se você fizesse e falasse teoricamente, a pessoa ia achar que, nossa, não vai dar certo. Mas na hora que ela vive isso aqui... Na hora que ela vive isso, ela perde os medos, né? Aqui, a gente está trabalhando com madeira escura, né? Com pau-ferro, com frejó, com metal inox, dourado, com prata, dourado entrando em um monte de detalhes. Uma quantidade enorme de materiais. Materiais diferentes. Padrões diferentes, cores diferentes. E tudo está em harmonia. Pois é. Então, porque, assim, uma conclusãozinha assim, que sem muita sofisticação, mas eu falo porque, para mim, eu acredito nisso. Tudo se resume a cor e contraste. Você faz o equilíbrio de tudo em cima de cores e contrastes. Você pode trazer isso para um material, ou pode ser para uma tinta, mas é a cor e o contraste que vai fazer com que as coisas se equilibrem. Isso não é nada do outro mundo. Mas funciona. Mas funciona. Né? Gente, esse papo é excelente, mas a gente vai ter, já fica o convite para a gente gravar a parte B do nosso episódio, porque a gente já avançou, o Vitor está aqui, já passou aqui do nosso time aqui, então já fica o convite para a gente marcar mais um, né? Mas eu queria perguntar para vocês, porque a gente ainda se inspira em alguma coisa, né? Sempre, né? Eu, pelo menos, me inspiro em vocês, me inspiro no mercado, ou no empresário, ou numa loja, alguma coisa diferente. Onde vocês se inspiram para a gente finalizar? Fala para mim. Eu me inspiro num mundo melhor para os meus filhos, sempre. Sempre. É isso que transforma. É isso que me transforma e me movimenta. Que bacana. E Inês? Eu acho que é isso, mas é uma outra coisa também, que eu vejo o quanto a arquitetura e a arquitetura de interiores é fundamental para criar um espaço que
dê suporte para que aconteçam relações dentro dele, relações afetivas ou relações de trabalho. E sim, a arquitetura, ela sempre vai abrigar algum tipo de relacionamento dentro. E nesse espaço, quando a gente faz toda essa mistura de coisas, na verdade, a gente está chamando atenção para o quanto uma distância certa para uma conversa faz com que exista essa conversa. Uhum. Porque se você criar um espaço em que o mobiliário não te convida a conversar, ou a música, ou a todos esses elementos que tem aqui, o espaço ele não vai agregar relações, ele muitas vezes vai fazer com que essas relações Dispersar. parem de existir. Então, a atenção e a responsabilidade dos arquitetos é gigante para fazer com que haja essa interação dentro de cada lugar ou não. Uhum. Então, para mim, isso aí É isso é o que que te me move. move. É o me Que move. bacana. É trazer esse amor, trazer essa Gente, coisa aqui. A Muito conversa. obrigada, Maurício. super obrigado por esse Eu papo adorei participar. super bacana e gostoso, que a gente não percebe a hora passar. Pois é, então. Já Então vamos acabou. A marcar gente outro. nem percebeu a hora passar. Tem bastante história para A contar, gente essas duas falou são... muito. Aqui adoramos contar história, né? É isso mesmo. Nós somos contadores de histórias, Acho que sim. É. Acho que isso é o que movimenta a gente. É verdade. Poder contar histórias. Contar histórias. Gente, a gente vai finalizar por aqui. Esse episódio super gostoso, com duas queridas, a Silvia e a Inês. Eu aprendo muito com elas, a gente vai perguntando, vai ouvindo essas histórias, aí como as coisas vão se encaixando. E fica o convite para vocês acompanharem o próximo episódio, que vai ter um outro dia. A gente vai continuar esse bate-papo aqui. Tá bem? Super obrigado Obrigada a você. pela presença de vocês, uma delícia. Muito Até a bom, próxima. Muito bom. Obrigada, Obrigada. Maurício. Até o próximo episódio do Sala 2 e acompanhe a gente nas nossas redes. Até a próxima.